Sabadão do Resumão está de volta aqui no canal Prepare o Hardware. Para quem não conhece, esse é o vídeo quinzenal onde eu pego as principais notícias do mercado de hardware, PC Gamer, algumas coisas sobre mineração, consoles. Trago um único vídeo num formato mais compacto, colocando os tópicos na descrição para que você nem perca tempo e vá direto ao ponto que você quer ver, mas também deixando a opção para você assistir ao resumão completo, caso você queira. Vamos lá com mais um resumão. Vocês lembram daquelas 3090 da EVGA que não foram limitadas exatamente a elas apenas, mas teve outras placas, mas elas estavam queimando ao rodar aquele jogo da Amazon, aquele New World, né? Enfim, houve então uma investigação. Alguns revisores disseram que eram problemas relacionados a um sensor de RPM ali das fãs que fazia com que as placas queimassem, no caso foi o Igor's Lab, e a EVGA estava fazendo o RMA dessas placas que tinham dado problema. Agora ela veio a público, após analisar, receber essas placas que queimaram, ela veio falar o que aconteceu segundo a visão dela. Segundo eles, foi um raro problema de solda em torno dos MOSFETs das placas, limitado a apenas 1% de todas as RTX 3090 da EVGA, e que afetou apenas os primeiros lotes de 2020. Então 1% só dos primeiros lotes significa uma quantidade pequena, segundo o que a EVGA está nos falando aqui. Então eles reconheceram que houve uma falha de design, embora, como eu disse, há uma controvérsia entre o que a EVGA fala e o que revisores independentes falaram, como foi o caso do Igor's Lab. De qualquer forma, a EVGA segue dando o RMA para placas que apresentaram problemas nesse jogo e placas que apresentam problemas de uma forma geral, porque isso acaba acontecendo com qualquer tipo de hardware. Agora a gente sabe que os antivírus escaneiam a memória RAM do computador, o armazenamento, o HD, SSD, dispositivos externos, analisa a rede em busca de malware, mas e a GPU? Será que o antivírus dá uma olhada na memória da GPU? Não é uma coisa comum de se ver, né? Aparentemente é possível armazenar malware na memória RAM da placa de vídeo e a GPU fazer essa execução. Isso foi postado em um fórum de hackers. Inicialmente, essa prova de conceito já até existe há um tempo, e isso ficou restrito a ambientes acadêmicos e aparentemente foi vendido em um fórum hacker, onde eles anunciam que isso está funcionando na plataforma Windows com suporte ao OpenCL 2.0. Eles testaram com as GPUs UHD 620, 630, são GPUs integradas dos CPUs Intel, RX 5700, então significa que na VI, né, RDNA1 está funcionando, GTX 740M mais antiga, GTX 1650, que é uma Turing, foram testados. Não significa que apenas essas são vulneráveis, mas vulneráveis nessa nova técnica, mas que foram as placas que eles testaram. Está aí uma nova forma de transmitir malware, ao invés de você colocar na memória RAM do computador, esconder em uma área onde normalmente não há nenhum tipo de verificação pelo antivírus, que é a memória RAM da placa de vídeo. Vamos agora falar sobre o Windows 11. A Microsoft fez um anúncio recente apresentando informações do porquê o Windows 11 vai ser mais rápido que o Windows 10, que é uma coisa muito óbvia, né? Eles querem vender um novo Windows 11 ou que as pessoas façam atualização para o Windows 11. Então, inicialmente, eles reforçam que o TPM 2.0 realmente é um requisito mínimo e até existem formas de você burlar isso, como já está sendo postado na internet, mas existe ali uma informação que pode haver uma falta de atualização futura para quem não tiver o TPM 2.0 ou para máquinas com hardwares incompatíveis de uma forma geral. Então, em um primeiro momento você talvez consiga atualizar ou instalar uma ISO mesmo em um hardware incompatível, mas no futuro pode ser que isso não seja suportado. A Microsoft fala para que nesse caso você continue usando o Windows 10, porque o Windows 10 ele vai ter suporte até lá em 2024, 2025, não lembro agora exatamente a data, tá? E sobre as melhorias, eles falam sobre aplicativos em primeiro plano que vão receber uma prioridade mais alta. Então você está lá, por exemplo, fazendo uma renderização, mas você quer abrir algum tipo de software por cima daquilo, você quer ir para um navegador, abrir um Excel, então automaticamente o sistema prioriza a aba que você quer, mesmo que haja algo no fundo que exija muito poder computacional. Então eles fazem isso para melhorar a responsividade do sistema. Eles também estão trabalhando com navegadores com abas suspensas. Isso não ficou claro se era só para o Edge ou se todos os navegadores vão aproveitar esse recurso, mas basicamente eles priorizam também a aba atual
e consegue reduzir a quantidade de RAM em 30%, a quantidade de CPU em 37%, porque todas as outras abas que estão ali ficam suspensas, ficam como se fossem congeladas. Claro que basta um clique, essa aba rapidamente volta a ser a prioridade do sistema e volta a ser carregada. Então é uma forma legal de economizar RAM em softwares que costumam usar muita memória, como é o caso dos navegadores. Também falaram sobre otimizações do código para reduzir o tempo entre o comando do usuário e a instrução lá no hardware, algo mais de baixo nível. Então, melhorias de uma forma geral. Eles também fizeram uma melhoria na eficiência do retorno do modo sono, né? Quando você está ali, suspende a máquina, retorna de uma forma muito mais rápida. E melhores técnicas de compactação e uso de disco, que é uma coisa muito importante. Falam ali sobre atualizações do Windows mais eficientes, ocupando menos espaço. Lembrando para vocês que o Windows 11 vai ser lançado oficialmente no dia 5 de outubro e o Windows 10 vai receber atualização gratuita para quem tem uma conta original ali com serial válido, obviamente, né? Embora no passado a gente tinha aquelas questões do Windows 7, mesmo com uma key pirata, o pessoal atualizava para o Windows 10, não sei se isso vai acontecer agora, imagino que talvez sim. Tá? Vamos agora falar sobre a RTX 3080 Ti de 20 GB, que não é apenas um rumor, essa placa existe, mas ela foi cancelada antes do lançamento. A gente sabe que a 3080 Ti original é de 12 GB, porque ela tem o mesmo barramento de 384 bits da 3090, então você só pode ter 12 ou 24 GB. Mas originalmente essa placa era para ter 320 bits, que é o mesmo barramento da 3080, ou seja, ela poderia ter 10 ou 20 GB, como é o caso dessa placa. Um russo conseguiu comprar, antes que essas placas fossem canceladas, ele comprou antes mesmo do lançamento, 1 GB, 3080 Ti, 20 GB OC, ele mostra várias fotos que comprovam essa placa, o serial number, ele inclusive carregou a BIOS para o site Tech Power Up, que reúne ali um database de BIOS muito grande, e isso confirma todas as especificações. De fato a placa tem 320 bits e 20 GB de VRAM, tá? Nesse caso a placa não tem o LHR, ainda é incerto se nessa época a NVIDIA, se no lançamento dessa placa que não chegou ao mercado, a NVIDIA já estava pensando no LHR ou de fato ela nunca iria ter o LHR. Então ele testou essa placa, ela fez 98 MHz no Ethereum, que é exatamente o meio termo entre o que faz uma 3080 e uma 3090, e é bem melhor do que faz uma 3080 Ti LHR, que acaba sendo limitada, mesmo que o NB Miner libere um pouco ela ainda oferece bem menos desempenho que uma placa não LHR, tá? Então a placa existe, mas não significa que alguém vai conseguir comprar. Acompanhando esse assunto, a gente sabe que a NVIDIA lançou placas específicas para isso, as CMP, que ofereciam performance entre 26 MHz até 86 MHz, com arquitetura entre a Turing e entre as Ampere, então duas arquiteturas. Mas a mineração não acabou, e os fabricantes continuam lançando placas, e a NVIDIA aparentemente lançou um novo modelo, isso já foi testado aqui, que é a 170HX, que traz uma refrigeração totalmente passiva, ou seja, não tem fãs no negócio. É uma coisa impressionante de como essa placa aguenta trabalhar assim. Baseado na NVIDIA A100, aí a gente começa a entender porque é um propósito de design de servidor, né, que tem uma refrigeração adequada. Quem vai minerar isso aqui em larga escala, com certeza vai ter um ambiente bem refrigerado para que essa placa dê conta. Então ela faz uma taxa de hashes impressionante, ela faz 164 MHz, que é muito mais do que faz uma 3090 e uma Radeon 7, então de fato é uma placa muito impressionante. Ela tem 8 GB de memória HBM2, o que explica essa vazão, né, porque é uma memória muito rápida. Ela foi limitada em PCI Express X4 para que você justamente não tente colocar essa placa num game, né? Embora vai ser bem difícil algum gamer conseguir comprar essas placas, porque essas placas somem lá em algum lugar do mundo, a gente não vê a CMP em nenhum tipo de loja. O TDP da placa é 250 watts, clock base dela é 1140 MHz, que é justamente onde as pessoas colocam as GPUs NVIDIA para trabalhar, nesse clock bem baixinho de GPU, que não importa muito para o Ethereum, e ela não permite o overclock de memória RAM. Está bloqueado, não vou dizer que é impossível desbloquear, porque os caras fazem qualquer coisa aí. Continuando falando aqui sobre mineração, a empresa Genesis Mining, que é bem famosa ali na mineração em nuvem, enfim, ela ganhou uma ação lá na China que recuperou 485.681 GPUs, olha a quantidade de placas que eles tinham, cara, de uma empresa chinesa chamada Chuangji CG,
que rompeu o contrato com eles, era provedora de serviços dessa Genesis Mining, e acabou revendendo essas placas ou anunciando essas placas sem permissão da Genesis. Então, eles ganharam essa ação, agora eles vão receber de volta essa quantidade gigante de placas, quase 500 mil de placas RX 570 de 8 GB. É incerto se todos os modelos são esses, mas até então o que a notícia falou foi isso. Como a China tem proibido a mineração por lá, duas coisas podem acontecer. Ou essa empresa vai vender essas placas no mercado, ali no AliExpress, no eBay da vida, ou dentro do próprio mercado chinês, que tem muita gente interessada em comprar, afinal é um mercado de 1,3 bilhões de pessoas, ou eles vão tirar essas placas de lá para levar para sua sede na Islândia e começar a minerar, afinal tantas placas assim fazem simplesmente 14,5 terahashes, é muita coisa. A gente está falando ali de uma lucratividade atual de milhões de dólares, então é incerto o que vai acontecer. Se por acaso eles inundarem essas placas no mercado, talvez seja uma oportunidade para comprar uma placa mais barata dos preços atuais, embora a gente não saiba o estado dessas placas, se elas estão boas ou não. Então tem que ter cuidado quando for comprar placa usada, tanto se for usada na mineração, quanto se for usada por uma pessoa qualquer de uma forma comum de um game, porque a gente não conhece a procedência, tá bom? E continuando no assunto de placa de vídeo, vamos falar sobre o relatório mensal que a 3D Center traz acerca do preço das placas de vídeo na Alemanha, que sim, reflete apenas a realidade nesse país, mas a gente consegue ter uma ideia do que pode estar acontecendo ao longo do mundo, isso porque as lojas normalmente não divulgam tantas informações assim de preços e estoque dessas placas. Então, analisando aqui, a Nvidia, que estava em queda no preço desde maio, passou a subir. A AMD está seguindo tendência de alta de preço desde julho e no atual momento a AMD conta com um aumento de preço de 64%, Nvidia 59% em relação ao preço anunciado. Isso possivelmente está acontecendo em outras partes do mundo, mas eu arrisco dizer que aqui no Brasil esse aumento com certeza está maior, porque não é apenas o valor inflacionado da placa, mas todos os impostos, o dólar nas alturas, que acaba complicando muito para quem quer comprar uma placa de vídeo como vocês têm acompanhado. Vamos agora para o campo dos rumores, então entendo que vai aparecer aqui como algo não confirmado, vai aparecer uma tag rumor aqui em cima. Quando não for rumor mais, essa tag vai desaparecer, eu vou avisar vocês. Vamos falar então sobre rumores de Greymon 55 e Red Game Tech, que apontam que a Nvidia pode lançar uma versão super das suas RTX logo no começo de 2022, ali próximo da época da CES 2022. Embora a CES normalmente tenha um foco em mobile, tá? Então pode ser que surja uma versão super mobile e próximo desse evento, em algum momento posterior, as versões super desktop, assim como aconteceu na geração passada, onde a Nvidia lançou isso como uma resposta às placas da AMD. Talvez hoje não precise de uma resposta, porque as placas Nvidia e AMD têm concorrido em segmentos bem claros. Então isso aqui pode ser um rumor, talvez a Nvidia tenha pensado em lançar, mas pode nunca acontecer. Agora o que a gente imagina que deve acontecer na CES 2022 é o lançamento do Alder Lake Mobile, o Arc Alchemist e o Ryzen Cache 3D. Então são três linhas de processadores, duas linhas de processadores, tanto a Intel Mobile quanto os Ryzen para desktop com Cache 3D e a linha de placas de vídeo Arc da Intel. Falando aqui sobre as informações, então, da RTX 4000, a expectativa continua a mesma, segundo os rumores, que essas placas sejam lançadas em outubro de 2022, corroborando com o que a Nvidia tem feito todos esses anos, que a cada 2 anos ela lança uma arquitetura nova. Eu sei que muitas pessoas não conseguiram comprar as RTX 3000 atuais por conta do preço, da indisponibilidade, mas nós já estamos chegando a 1 ano de geração e outubro de 2022 completa esse ciclo de 2 anos. É especulado que a geração traga chips do processo TSMC de 5 nanômetros, que com certeza vão oferecer uma melhor eficiência energética e mais desempenho que as placas atuais. Nesse mesmo rumor sobre a AMD, as Radeon 6000 Refresh podem ser lançadas ainda em 2021, trazendo um novo chip TSMC 6 nanômetros, então seriam placas um pouco mais eficientes, provavelmente um pouco mais rápidas, mas isso não faz tanto sentido porque a AMD ela está com dificuldade para fornecer essas placas, a gente tem visto isso no mercado, então é provável que eles aguardem só as Radeon 7000 mesmo, com RDNA 3.0, TSMC 5 nanômetros,
estimada para chegar junto com o lançamento das placas da NVIDIA no meio de 2022 para frente, ok? Um outro rumor aqui sobre o Xbox Series S, pessoal, que hoje é um console bastante popular, que tem vendido bem aqui no Brasil por conta do preço, lá fora também. Especula-se que ele possa receber um novo SoC agora em 6 nanômetros ao invés dos 7 nanômetros, com mais 4 unidades de computação e mais clock. Isso deixaria o console mais rápido, né? Então, menos ali, acho que um ano de lançamento mais ou menos, já teria um novo Xbox Series S, o que também parece um pouco improvável para mim. Eu não lembro da Microsoft ter lançado um console refresh tão rápido em relação ao que ela já teve no passado, tá? Então você teria 3 consoles aí, eventualmente até o Series X recebendo uma atualização no futuro, como especula-se, o Moore's Law is dead. Ele receberia em 2023 um novo SoC já atualizado com novas tecnologias e trazendo então 4 consoles Xbox em apenas poucos anos. Fala-se ali sobre o preço desse novo Series S, supostamente, né, não é certo. Ele teria então um preço de $350, que é 50 mais do Series S originalmente, que iria cair de preço, o que também é uma coisa meio complicada, né? É bem otimista falar em queda de preço quando o console vende bem pra caramba. A queda de preço seria para $249 no melhor, no pior cenário, no melhor para $189, que é um preço surreal, que eu descarto isso aqui sem nem... Eu descarto de olhos fechados esse rumor, tá bom? Enfim, e eles falam que potencialmente ele seria 50% mais rápido. Caramba, cara, olha só o que o chip iria influenciar, né? Outro rumor do Cyberpunk Cat 6900 XT, um suposto slide, mostra o anúncio futuro dessa placa, que seria uma renovação em relação à competição com a 3090. Então a 6900 XTX, a GPU utilizada seria a Navi 21 XTXH, com memória RAM mais rápida. Isso pode corroborar o lançamento dessa especulada 3090 Super. Se a AMD vai lançar uma placa um pouco mais rápida, talvez possa surgir uma 3090 Super para competir contra essa placa. Mesmo que haja dificuldade para comprar e para fabricar, nenhum fabricante quer ficar para trás, né? Agora, em fóruns fechados que trabalham com AIBs, que são parceiros da AMD e da NVIDIA, nesse caso da NVIDIA, relatam que esperam 50% menos remessa de RTX 3060 e 3060 Ti para o mês de setembro, talvez melhorando em outubro. Então, a gente não sabe se isso afeta todo o mercado mundial ou se é apenas o mercado local, tá? Mas segundo essa fonte de rumor que foi a IT Home, pode ficar mais difícil encontrar uma 3060 ou uma 3060 Ti por conta dessa dificuldade na fabricação. O VideoCard Z aponta que várias fábricas podem estar fechadas ou com redução do seu pessoal por conta de problemas regionais, problemas inclusive com aquela doença mundial, tá bom? VideoCard Z aponta que a NVIDIA pode estar preparando uma variante da 2060 com 12 GB. Cara, por que a NVIDIA lançaria uma placa dessa com 12, né? Uma placa já 2019, já tem aí quase 3 anos, né? Devido à falta de placas, esse é o motivo. A NVIDIA tem dificuldade para fabricar as placas Ampere, então voltar uma geração e fabricar mais dessas 2060 tem sido uma realidade ao longo de 2021, e supostamente nesse rumor ela receberia um incremento de VRAM dobrando para 12 GB. A previsão, segundo o rumor, é para o lançamento em janeiro de 2022. Vamos acompanhar se isso realmente vai se confirmar. Vamos falar sobre as GPUs Intel também, mais um rumor. Elas estão oficialmente planejadas para lançamento no começo de 2022, isso é certo, mas o slide mostra em que cenário essas GPUs da Intel vão concorrer. Eles mostraram aqui que ela deve concorrer entre $100 a $500, então ela descarta a competição contra placas mais caras como uma 6800 XT, uma 3080, 3090, que é justamente o que eu imaginava, que a Intel não iria entrar brigando logo com as high-ends, porque talvez ela não teria um chip tão rápido a esse ponto, ou ela quer focar aonde mais vende, que é no segmento intermediário para baixo, tá? Então eles mostram a competição entre a 1650 Super até a 3070 e na AMD entre 5600 XT até a 6700 XT. As duas GPUs são chamadas de SoC 1 e SoC 2. A SoC 2 tem um TDP de 75 watts e a SoC 1 entre 175 a 225, que é justamente o consumo das placas NVIDIA e AMD nesse segmento que ela estaria competindo.
E um slide atribuído à Intel mostra um redesign em seus cooler box para Alder Lake, que contém ali 3 sugestões de coolers. Pelo que eu entendi, não é certo qual deles vão ser escolhidos, se os 3 irão existir, mas existe até versões com iluminação, que é uma coisa que só a AMD traz há um bom tempo no mercado, embora até tenha um asterístico aí, porque a AMD trazia isso em Zen 2, agora o Zen 3 a AMD só traz o cooler Stealth, que não tem iluminação, que é o mais básico, embora a AMD tenha muitos coolers, o Prism, o Max, o Spire, só vem o mais simples, que é o Stealth. Se esse redesign realmente acontecer, será o primeiro em muitos anos onde a Intel fez apenas pequenas mudanças e não lançou um novo cooler box de fato. Vamos agora para as notícias rápidas, então encerram os rumores. Vamos falar sobre bundles que estão rolando, entre aspas, é importante que vocês compreendam isso, tá? Bundles são aquelas promoções que os fabricantes eles dão jogos com uma compra de um certo produto. No caso da Nvidia, ela está dando o Battlefield 2042, que é um dos jogos mais aguardados para PC desse ano, jogo que inclusive traz o DLSS e o Reflex como tecnologias. Ela se aplica para quem comprar um notebook ou um desktop montado com uma 3090 até uma 3070. As placas avulsas não são elegíveis para essa promoção. Então é só se você comprar realmente um PC, tipo uma terabyte, por exemplo, que esteja ali classificado como participante da promoção, ou um notebook, por exemplo, um notebook da Dell, tá? Mais informações você encontra no site da Nvidia. No caso da AMD, eles estão fazendo um bundle com o Far Cry 6 e com o Resident Evil Village. São 2 jogos para notebooks e desktops selecionados. Então é mais ou menos a mesma coisa. Sistema avulso, não entra, só algo de um AM, um parceiro, algo montado, e participam máquinas que usam o Ryzen 5 3600 até o Ryzen 5 950X e placas de vídeo das 6600 XT até a 6900 XT, e notebooks do Ryzen 5 5600HS até o 5980HX e das GPUs mobile 6600M até a 6800M, porém, por enquanto não foi disponibilizado oficialmente para o Brasil, apenas lá fora aguardamos confirmações se isso vai chegar ao Brasil também, ok? Vamos falar agora sobre Zen 4, confirmações de Igor Slab. Ele informou ali que os próximos Zen 4 terão um melhor sensor térmico e um gerenciamento de energia aprimorado. Sobre o sensor, o TCTL, que é o T-Control, que monitora ali a temperatura, vai ser mais suave nas transições, então vai evitar os picos e com isso o sistema de refrigeração, o cooler, vai ser mais constante, não vai ficar acelerando e reduzindo bruscamente no cenário de transição. No caso da energia, o CPU vai evitar picos repentinos dela, vai ter melhorias ali no sistema de alimentação no VRM e vai tentar se restringir sempre que possível ao TDP máximo. Ele confirma que Zen 4 vai ser uma evolução menor em relação ao que Zen 3 foi para Zen 2, e a AMD chama mesmo o CPU de 16 núcleos de APU, confirmando aquele rumor anterior que todos os próximos Zen 4 seriam APUs, ou seja, Ryzen com chip gráfico integrado. Mais detalhes vocês podem conferir no artigo técnico do Igor Slab, que é bem completo e bem grande. Agora vamos falar sobre Pat Gelsinger, que é o CEO da Intel. Ele disse que em 2030 chips serão tão importantes na lista de materiais de um carro quanto um motor. Olha só, em 2019 chips faziam parte de 4% da lista de materiais de um carro. A previsão para 2030 é que suba para 20% por conta da automação, inteligência artificial e outros recursos complexos que estão sendo incorporados nos veículos. Então espere sim um impacto no preço dos carros, considerando que os chips continuam em alta no mercado. Isso com certeza vai ter um custo futuro. Shiacoin, a criptomoeda minerada com HDs e SSDs, vocês se lembram dela? Eu falei alguma coisa aqui nos resumões do canal. Ela vem se desvalorizando, ela que já custou cerca de R$ 10.148, hoje custa cerca de R$ 1.102, cerca de 10 vezes menos, é uma redução muito drástica. E com isso as pessoas estão revendendo SSDs e HDs mesmo com prejuízo. Nós temos informações aqui que isso está ocorrendo lá no Vietnã e em outros países, e eventualmente isso vai acabar parando em mercados paralelos, ali em lojas pequenas ou grandes portais como o AliExpress, Banggood ou eBay, para que seja revendido isso. Então fique de olho quando você vê aquela promoção de SSD usado, pode ser um que foi muito desgastado na mineração Xi, inclusive tem denúncias
de pessoas que podem estar revendendo como novo um produto que na verdade é usado. Então você compra, vai colocar no seu PC e percebe que a gravação dele já foi bem desgastada, ok? Outra notícia envolvendo preços de placas de vídeo lá na China pelo portal MyDrivers. Ele disse que as placas estão ficando mais caras por lá. Isso está acontecendo por lá, também pode vir a acontecer no mundo, porque é um país muito grande. Então, eles relatam desde aumentos mais sensíveis de $12 na 1050 Ti até $92 numa 3070 Ti. Isso alcança vários segmentos do mercado e potencialmente pode indicar futuros aumentos pelo mundo e corrobora aquele rumor da falta da 3060 que acaba impactando diretamente no preço de outras placas que passam a ficar mais escassas quando as pessoas não encontram esse tipo de placa no mercado. Z690, pessoal, nós tivemos aqui um varejista australiano que divulgou o preço de duas placas, a Gigabyte Z690 Horus Master por $572 e Gigabyte Z690 Horus Elite X por $327, que colocam essas placas com preço 10% acima das suas equivalentes na geração atual, a Z590. A estimativa de lançamento da Z690 dos CPUs Intel de 12ª geração é novembro de 2021. Ali no post eles colocam que a placa suporta DDR4, mas esse tipo de placa deve vir sim com DDR5, embora o controlador de memória suporte os dois tipos. Placas mais high-end devem vir com o melhor da arquitetura, que é justamente o DDR5. Vamos falar agora sobre a ASRock, que divulgou ali, ou ela mesma, algum funcionário, mas a VideoCardZ recebeu uma lista de placas Intel 12ª geração, tanto da ASRock quanto da NZXT. Eles mostram ali modelos, a maioria sendo Z690 e B660, podendo ainda haver outros chipsets além do que a gente estava acostumado a ver nas gerações atuais. Haverão versões ITX para cada um dos chipsets. Então sim, meus amigos, está acontecendo de novo duas gerações Intel em um único ano, né? 11ª em março, 12ª outubro, novembro, poucos meses de diferença. Por isso que eu disse lá atrás que a 11ª geração era uma geração temporária para o verdadeiro lançamento, que é esse que está vindo agora com várias novidades. Vamos agora falar sobre o PlayStation 5. A Sony anunciou recentemente que o PlayStation 5 passou a ser lucrativo, até então estava trabalhando no prejuízo, como eu já comentei com vocês em outras oportunidades. Normalmente os consoles trabalham no prejuízo porque eles ganham mais dinheiro não no hardware, mas sim nos serviços, assinaturas, games, cosméticos, enfim. Então o hardware em si, preço mínimo para que as pessoas comprem em massa. E aí a Sony lançou uma nova revisão do PlayStation 5 com um aparente downgrade do cooler. Então a gente olha ali o site, o canal Austin Evans, ele mostrou que o dissipador é menor em relação à versão original do PlayStation 5 e foi removida uma base de cobre e a fan também ficou menor. Porém, o canal do YouTube Hardware Busters, que mostra ali situações onde mitos são desmentidos, ele mostrou que na verdade o SoC, que é o chip em si, ficou até 11 graus mais frio, mas sendo um pouco mais barulhento por conta da melhor facilidade de exaustão de calor de dentro do chip, mesmo que o cooler era na verdade menor. Porém, ele mostrou que as memórias ficaram sim um pouco mais quentes, 8 graus segundo os testes deles. Então, o novo PlayStation 5 é mais leve. Segundo as informações, ele pode fazer um pouco mais barulho, mas não chega a ser uma diferença grande. E ele chega a ser mais frio em algumas áreas, mas mais quente em outras áreas. E você, já testou o novo PlayStation 5? Comenta aqui embaixo a sua impressão. Pelo Twitter, o provedor Abia anunciou o suporte oficial ao GeForce Now no Brasil. A gente já estava esperando isso há um certo tempo. O GeForce Now permite que você jogue games na nuvem sem ter um hardware poderoso para isso. O GeForce Now foi lançado há alguns anos já, mas só lá nos Estados Unidos e outros países, no Brasil não tinha acesso. Então certas regiões ficavam complicadas por conta da latência, né, o ping para chegar até nos Estados Unidos, mas agora a gente vai ter servidores locais. Já existe um beta rolando para um grupo limitado de pessoas, eles anunciaram que chega em breve para todos que quiserem. Então pode ser uma alternativa para quem não conseguiu comprar uma placa de vídeo, poder simplesmente jogar os jogos atuais com hardware qualquer. Basta ter um CPUzinho muito simples, até mesmo um celular, e você consegue jogar games pesados, inclusive com o próprio Ray Tracing, tá bom? Ao contrário de grandes lojas que continuam com estoques baixos de placas de vídeo, uma Newegg, uma Amazon, lojas no Brasil também,
Uma loja de mineração em Dubai e uma loja de mineração em Bahrein recebeu um grande carregamento de placas para mineração, com foco em AMD, desde a 580 até a 6900 XT, suas intermediárias. Essa loja oferece serviço de manutenção e rigs de mineração, além de vender hardware para isso, como as placas de vídeo. Como eu já disse aqui para vocês, os fabricantes vendem placas para mineradores, ou seja para o minerador final ou para empresas responsáveis por isso, porque isso dá muito lucro. Os caras conseguem vender grandes quantidades sem grandes problemas, então isso acontece mesmo que os fabricantes tenham um pouco de receio de confirmar que isso ocorra, tá? Mas lá no passado isso era uma realidade e continua acontecendo, como a gente está vendo. Não há uma proteção ao mercado gamer como algumas pessoas querem acreditar, tá bom? E com o preço até abaixo do anunciado, o Ryzen 5000 tem tido reduções de preço ao longo do mundo. Olha aí, pessoal. 5600X está ficando entre 9% a 11% mais barato. A maior redução observada foi no 5800X, 18% em sites como Amazon, entre outros. Esse movimento pode estar atribuído à alta quantidade de chips. A AMD aparentemente conseguiu lançar mais unidades, então restaurou ali a fabricação, né, que estava bem limitada, por isso que os preços estavam altos, atrelada à chegada próxima dos Alder Lake, que vão oferecer um desempenho maior, segundo o que dizem os rumores. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um resumão. Observe que o ambiente aqui está um pouco mais escuro que o convencional, como eu disse no resumão passado. A ideia é cansar menos a vista, porque é um vídeo que fica muito longo, eu não estou mostrando nada aqui na mesa, então um ambiente mais escuro faz mais sentido para mim. Confira aqui na descrição os patrocinadores do canal, Terabyte Shop e Edu Ferrari. Caso você compre lá, eu consigo ganhar uma comissão. Então ajuda a manter os custos, comprar as coisas para testar aqui no canal quando eu não recebo dos fabricantes. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.